Muito bem! Chegamos na aula 5 agora, invadindo o processo da contratação com a fase preliminar. Como assim, Alessandra? A gente não viu nada até agora? Não vimos, calma. Mas a gente estava se atentando para os descritivos e conceitos, principalmente relacionados ao contrato, seus impactos no edital de licitação e no contratação, no termo de contrato, ata de RP. Agora, a gente vai trabalhar planejamento, termo de referência, projeto básico e ó, eu esquecendo aqui estudo técnico preliminar na aula 5. Essa primeira parte vai cuidar especificamente do planejamento e leis orçamentárias. Também vai estar cuidando do plano de contratação anual. Ai, que isso, Alessandra? Começa do começo. O que diz a Lei 14.133 de 2021? Ela diz o seguinte, ela diz que o processo de contratação, ele se inicia com o planejamento, é isso. E a primeira peça do planejamento é o estudo técnico preliminar, quando eu escolho a melhor solução para o meu caso em concreto. Ainda que tem outras nuances, vocês vão ver depois na próxima aula, na parte 2. Mas o importante é entender o que a gente vai ver nessa parte 1 e qual é a relação desse planejamento. Fato é que, bora cá, na prática, o que a gente vê? A gente vê uma preocupação enorme. Eu preciso fazer o termo de referência, TR, tá? Eu preciso fazer o projeto básico, PB, tá bom? Essa preocupação. Morre aqui? Não, Alessandra, tem a justificativa. A justificativa é o planejamento? É o estudo técnico preliminar? É o plano de contrato? A justificativa traz uma memória, dizendo que aquele objeto, ele deve atender o interesse público. Ainda bem, né? Ainda bem, pensa. Não é interesse privado, né? Ainda bem, já é um bom começo. Mas, que mais? Se eu estou pensando em um fornecimento, por exemplo, quanto eu tenho no estoque? Sim, que mais? Porque eu preciso atender uma quantidade X ou de servidores da administração, interesse público imediato ou imediato à sociedade, por alguma demanda da sociedade. Tá aí, que mais? Porque eu tenho uma pesquisa e dentro dessa pesquisa apareceu uma necessidade de quantitativo ou de atendimento da demanda que eu preciso de produtos na quantidade X. Tá aí, que mais? Porque para isso eu preciso de um local de armazenamento. Vocês perceberam? Planejamento é muito mais, uma justificativa muito bem feita. Eu ia dizer que é muito mais do que uma justificativa, mas não, é uma justificativa muito bem feita. E o mais legal da Lei 14.133 é que ela trouxe isso para dentro da lei, lembrando, pessoal, que a fornecimento também tem que ter planejamento. Mas como assim? Voltando aqui. Serviços eu já tinha? Sim. Porque quando eu estava na lei anterior revogada, em serviços e obras, já trazia todo um cabedal de preocupação de metodologias, de desenvolvimento daquela atividade, até por decorrência da responsabilidade de quem o faz. E, na prática, se imaginava que basta colocar uma justificativa para fornecimento. Não. A Lei 14.133 veio chamar a atenção, puxando a orelha, de que quem faz, não, punha isso a interesse, está errado. Precisa de um rol mais completo. Está lá no artigo 40. E eu vou dizer mais, pessoal, isso não quer dizer que por estar no artigo 40 e ser relacionado apenas às compras, não devo também observar isso para serviços de engenharia e obras. Hein? Tá pego na roça, como diz lá na minha terrinha, querida terra, né? Por que isso? Porque eu preciso observar para qualquer processo de contratação pública. Nós fazemos isso na nossa atividade do dia a dia e planejamos. A administração pública tem o dever, ela, por seus servidores, pessoas físicas, com que se faça a mesma coisa. Agora, o que é então o tal plano de contratação anual? Ele é que dá indiretamente substrato, subsídio, sustância para o seu planejamento. Sabe por quê? Porque ele é desenvolvido muito antes.
Ele é desenvolvido para quando se dá o suporte na confecção da lei orçamentária. É isso mesmo, um ano antes. Sabe aquela previsibilidade a partir das políticas públicas desenvolvidas aí no seu ente federativo ou de contratos de manutenção, contratos rotineiros, né, no seu tempo de execução continuada? Sabe esses contratos? Pois é. Eles não se encerram e tem uma continuidade no ano seguinte, não é isso? Então a administração faz o quê? Ela faz pelas unidades responsáveis toda uma previsibilidade do que ela vai ter em gasto a partir do ano seguinte, não é isso? E aí ela faz o quê depois disso? Ela monta toda uma previsibilidade de custos para oferecer em sugestão na formatação do orçamento. Para quê? Para a confecção da lei orçamentária. E onde está o planejamento aí, Alessandra? O planejamento é de ordem da alta administração. Para o caso em concreto, agora no exercício que você está, dentro da programação, dentro daquele exercício financeiro anual. Por quê? Porque ele faz a mesma ligadura com a lei orçamentária, que é aquela lei 4.320 de 64, sim, que traz os instrumentos orçamentários, né? O PPA, a LDO e a LOA. Então, é isso. A contratação, ela vem de um planejamento que já nasceu da base da unidade solicitante, passa para a lei orçamentária, que depois serve de substrato para o meu planejamento naquele exercício anual. E aí determinado, muitas vezes, pela autoridade competente máxima, com as diretrizes do que deve ser feito ou não. Até porque, a gente sabe muito bem, e aí por uma questão de condição de suporte orçamentário, nem tudo aquilo que a gente solicita, que a gente pede para que seja inscrito na lei orçamentária é deferida, né? Muitas vezes com alguns cortes, não é verdade? Né? E aí cabe o quê? A própria administração, gestão máxima do órgão, fazer a subdivisão ou a listagem das prioridades e não prioridades. Então, vai voltar para a unidade solicitante? Sim, vai voltar. Esse planejamento, na hora dela definir, e aí utilizando muitas vezes, eu entendo que é sempre, tá, pessoal? Mas vocês vão ver isso daí do estudo técnico preliminar, para que aí sim, agora, depois de toda essa memória histórica, eu consegui chegar a formatar meu termo de referência, meu projeto básico. Pera, vem cá. Então quer dizer, Alessandra, que o meu processo vai estar errado se ele tiver construído só com uma justificativa de um parágrafo e mais o termo de referência em detalhamento, porque é o termo de referência, o projeto básico, que serão os anexos do meu edital de licitação? Resposta: sim. Sim, pessoal, por quê? Porque eu preciso trazer para dentro do processo toda essa previsibilidade, toda essa preocupação, todo esse planejamento dentro da administração pública. Combinado? Então, vamos lá. Ela diz o seguinte, que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento, que deve se compatibilizar com aquele rascunho que serviu para a lei orçamentária. É um rascunho mais precioso que existe, pessoal. É ali que vai estar com todas as pérolas necessárias da administração e que a lei chama de plano de contratações anual. Não vai esquecer, hein? Já falei isso para vocês. O PCA, ele também precisa subir na plataforma de publicação oficial dos atos da administração pública. Qual é? PNCP, Plano Nacional de Contratações Públicas, tá bom? Tem que subir lá também. E, além do PCA, também deve se compatibilizar com as leis orçamentárias. Uma questão aqui que eu acho que é importante trazer, que o legislador, eu acho que particularmente é uma crítica minha, tá, pessoal? Acho que ele não andou muito bem quando ele coloca da elaboração do PCA sempre que elaborado.
Ele será, pessoal, porque senão eu não vou ter condições de dimensionamento da lei orçamentária, né? Um é subsídio para o outro, né? O PCA é subsídio para a formação da lei orçamentária que sustentam quem? São pilares do planejamento da administração pública, tá bom? E aí a lei continua, ó, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que possam interferir na minha contratação. Isso é a fase preparatória, iniciada pelo planejamento. E que depois ela vem na sequência e diz que o estudo técnico preliminar é o documento constitutivo dessa primeira etapa de planejamento e é o documento que é a base para a formatação do termo de referência do projeto básico. E aqui ele até coloca, olha, sua melhor solução, bom, vamos deixar a professora, a próxima etapa dessa aula 5, vocês vão estar analisando o estudo técnico preliminar. Agora, vamos ver então o que é que a lei traz com relação ao planejamento. A par do planejamento ser um princípio também assim catalogado na Lei 14.133, o artigo 40, inciso 1 a 5, que eu disse para vocês, traz o quê? Ó, que deve ser considerada a expectativa de consumo anual, considerar as condições de aquisição similares à do setor privado, observar a determinação de unidades e quantidades conforme o consumo e o uso provável, com estimativa a ser obtida sempre que possível mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo. Que mais? Atender a padronização, lembra lá que a gente já viu? Pois é, considerada a compatibilidade das especificações estéticas, técnicas e de desempenho. E também observar condições de guarda e armazenamento, porque senão convém sempre fazer a preferência pela ata de registro de preços, né? Que eu vou tendo depois as aquisições ao longo do seu tempo. Me lembra muito o papel sulfite. Uma vez, pessoal, estava numa aquisição, há muitos anos atrás, numa aquisição e o papel vivia estragando a impressora. E que depois descobriu que isso se dava em decorrência da envergadura do papel, por ele ser colocado no chão frio imediatamente e não em um local de armazenamento seguro. E a administração não tinha outro lugar e não tinha como fazer isso. Então bastava o quê? Ser suficiente o uso do sistema de registro de preços e de uma programação, até porque na aquisição do sistema de registro de preços era possível fazer a previsibilidade para o ano todo, para todas as unidades orçamentárias daquele ente, daquela secretaria na época, e a quantidade sendo maior, custo-benefício ainda traz vantagem para a administração. Hoje a gente já faz isso, né? Estou falando para vocês, é velho demais, mas hoje a gente já faz isso. Muito bem. Mandou muito bem, é isso mesmo, tá bom? Que mais aqui, olha, adotar o parcelamento do objeto quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Sabe o que faz lembrar isso? Por exemplo, não só em questão de fornecimento, porque na verdade se a gente vai fazer uma aquisição de mobiliário, é do mobiliário como um todo e não ficar pensando em mesas, armários, cadeiras em separado. Claro, a gente pensa no separado, mas é o mobiliário como um todo. E aqui eu preciso fazer o parcelamento de acordo com o quê? Com a mesma linguagem de mercado de cada um deles. O armário e a mesa provavelmente seja do mesmo segmento, até porque eles já são casadinhos, né? Tem um nome, agora acabei de padronizados, né? Tem um outro nome, acabei de esquecer, mas tudo bem, não tem problema. A cadeira nem sempre. Por quê? Porque eu tenho, sim, mercado segmentado de cadeiras e que fornecem para a administração pública. Então, eu tenho sempre que pensar o todo, tá bom? Antes de fazer esse parcelamento. Se a gente imagina que para serviços não tem isso, a gente tem também. Serviços tem a divisão por lotes, por agrupamentos. Então, sempre a gente acaba pensando no todo, tá bom? Que mais? A avaliação do uso do sistema de registro de preços, ó. Mas o uso do sistema de registro de preços, quando sempre for pertinente, e por último, atender à responsabilidade fiscal por meio de comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento.
Uma coisa que é bem legal também trazer para vocês é o descritivo. A Lei 14.133 só trabalha isso, tá bom? Mas posso acrescentar aqui um pouquinho para vocês o decreto do Governo Federal 10.024 de 2019, que regulamenta a modalidade pregão e traz também contratação direta, alguns pressupostos de contratação direta, inclusive de termo de referência, tá bom? E que vai servir de baliza. Quero acreditar que ele nem vai ser revogado, esse decreto, provavelmente recepcionado, provavelmente, tá bom? Mas fica aqui acréscimo para vocês. Por quê? Olha o que o decreto, lá no artigo 14, ele fala a esse respeito do planejamento. Ele diz o seguinte, ó, elaboração e aprovação do estudo técnico preliminar e do termo de referência. Já disse, né? O planejamento, a primeira peça dele é o estudo técnico preliminar, que vai dar base por termo de referência, tá vendo? Fala a mesma linguagem. Que mais? Elaboração do edital, que estabelecerá o critério de julgamento e aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. Sabe uma coisa legal? Uma coisa legal é que a nova lei também traz disposição nesse sentido. Não colocou em planejamento, mas também fala a mesma coisa do edital de licitação, né? De prever minimamente isso. Depois a gente vai ver na aula específica de edital. Que mais? Definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e atendimento das necessidades da administração pública. E, por último, a designação do pregoeiro e da sua equipe de apoio, né? Então, tudo isso é lembrado na fase preparatória, principalmente já pensado desde quando o planejamento. Por quê? Ainda que eu tenha as etapas, quando eu chego, por exemplo, aqui na designação do pregoeiro e da equipe de apoio, que eu também vou ter depois lá na Lei 14.133 de 2021, quem o faz também é a autoridade competente. Foi ela lá, desde a previsibilidade e abertura desse processo, da sua fase preparatória com o planejamento. Tá vendo? Difícil? Nada mais simples que isso é impossível. Bora lá agora avançar para todas as etapas do planejamento, da fase preparatória do processo de licitação e de contratação pública. Bons estudos para vocês. Até lá!